Boa tarde a todas e todos. É com grande entusiasmo que damos início a esta conferência das Semanas Franco-Uspianas, evento que nessa edição atinge números recordes e reafirma o compromisso histórico entre a França e a Universidade de São Paulo. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a nossos parceiros institucionais. Primeiro, dentro da USP, por meio da AUCANI, da Proreitoria de Pós-Graduação e do IEA. Também o Instituto das Américas, o CNRS, em especial o Laboratório Internacional Associado IRL 2034 e o Consulado Geral da França. Estas semanas, no plural, têm uma dimensão excepcional e reúnem 8 eventos de vários dias, 78 sessões e conferências, mais de 100 comunicações científicas e 179 pessoas envolvidas, entre autores e organizadores. Estamos presentes em 4 campi da USP, abrangendo todas as áreas de conhecimento da medicina, a linguística, das ciências oceânicas, a epistemologia, passando pelas humanidades e tecnologias. Essa diversidade reflete uma riqueza da cooperação entre França e a USP, que há décadas construiu pontes entre saberes e culturas. A programação desse festival é o resultado de uma colaboração multifacética, tanto projetos apoiados por editais da UCANI como iniciativas independentes que encontraram respaldo no amplo espectro da cooperação franco-brasileira. São ações que demonstram como a pesquisa conjunta pode transformar desafios globais em soluções inovadoras. Este evento não é apenas uma celebração do passado, mas também um compromisso com o futuro. Então, que essas semanas inspirem novas parcerias, novos projetos e, sobretudo, a continuidade desse diálogo frutífero. Por fim, gostaria de agradecer no âmbito desta conferência a FEFELESH, que aceitou ser nossa parceira, bem como o professor João Paulo Garindo Pimenta, que vai coordenar a conferência de hoje. Então, que essas semanas franco-uspianas sejam um espaço de troca, descoberta e construção coletiva. Muito obrigada a todas e todos. Bem, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria estar aqui esta tarde na Universidade de São Paulo, no Instituto de Estudos Avançados, participando, então, dessas interessantíssimas semanas franco-uspianas. A mim me toca, então, apresentar a professora Armelle Ander, e uma alegria estar com ela pessoalmente, né, pela primeira vez. Já nos conhecíamos em outras ocasiões, mas pessoalmente é a primeira vez. Seguindo a dinâmica, farei, então, uma breve apresentação da professora, em seguida passarei a ela a palavra, e com muito interesse seguiremos a conferência dela, intitulada, só um momento, Uma historiografia esgotada, um olhar sobre as relações franco-brasileiras séculos XIX e XXI. Farei em seguida algumas considerações pontuais sobre a conferência da professora e em seguida poderemos passar a palavra ao público, se houver tempo, né? Marion, qual que é o nosso limite de horário, por gentileza? Não temos. Tá bom, então até às 9h30 da noite certamente encerraremos a sessão, não se preocupe. Professora Armelle Ander é professora titular de História Contemporânea na Université de Paris, UI, pesquisadora do Institut d'Histoire du Temps Présent. Não mais. Pardon. Pardon. Eu segui a mini bio que estava disponibilizada no evento. Peço desculpas, então. Quanto aos livros, acredito que não temos mudanças, né? Listei alguns da vasta e interessantíssima e importantíssima produção acadêmica da professora Anders. Destaco Histoire de l'Afrique lusophone, a Nova História do Brasil, editada na França e no Brasil, a História do Rio de Janeiro também, e Os Vultos da Nação, Fábrica de Heróis e Formação dos Brasileiros, um livro fantástico, maravilhoso, cheio de insights interpretativos, cheio de contribuições historiográficas, enfim.
Professora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado de antemão pelas suas palavras, que constituirão sua conferência, e, por gentileza, somos todos ouvidos. Muito obrigado. Muito obrigada, essa apresentação me faz chorar. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar na USP, participando dessas semanas franco-uspianas, e, sobretudo, no contexto da temporada cruzada da França, enfim, na temporada da França no Brasil, que começou agora. E esse contexto me inspirou o tema desta palestra e seu título. Vamos voltar. E é claro que esse contexto, tem essa palestra aqui tem um título um tanto provocativo. Fui solicitada pelo Institut Français para assumir o lado francês da curadoria de uma exposição comemorativa do bicentenário das relações diplomáticas entre o Império do Brasil e o Reino da França, sob o reinado de Sua Majestade muito cristã, o rei Bourbon, Carlos X. E essa exposição está prevista para ser inaugurada na Fundação Biblioteca Nacional, no Rio, no próximo dia 25 de novembro. E a curadora brasileira é nossa colega da UF, Gisele Venâncio. Então, me deparei com um problema novo, enfim, como representar essas relações entre a França e o Brasil. Já tem na primeira abertura um achado da Biblioteca Nacional do Rio, uma lembrança da colônia francesa, da comunidade francesa que no Rio de Janeiro, no final do século XIX. E então o título dado à exposição vai ser 200 anos de relações políticas e poéticas. Pois bem, a curadoria dessa exposição me leva a navegar entre culturas profissionais distintas. A cultura dos diplomatas, pois a exposição devia ecoar os eixos temáticos da temporada cruzada França-Brasil 2025, e também é um pedido e um financiamento da Embaixada da França no Brasil, do Institut Français, do Ministério das Relações Exteriores. E tenho também que enfrentar a cultura dos conservadores de bibliotecas e arquivos, a cultura profissional também da produtora que vai encenar a exposição, também faz uma diferença, e a minha cultura profissional de historiador. Quando falo a palavra historiadora ou historiador, deixo claro que é no sentido que imagino o de vocês também, de historiador profissional, universitário, e no Brasil tem essa definição corporatista que não temos na França, mas é bem nesse sentido que eu estou usando o termo. Então, essa curadoria me leva também a refletir sobre o uso diplomático da história das relações entre a França e o Brasil, sobre a história dessas relações e sobre a historiografia produzida a esse respeito. Então, tem vários temas que eu vou abordar rapidamente aqui. Primeiro, o uso diplomático do passado. O estudo do uso do passado político ou outro é um campo de pesquisa muito forte, muito dinâmico, inclusive por motivos óbvios, que tem a guerra cultural, que passa muito pelas narrativas históricas.
e tem também uma demanda dos movimentos sociais que contesta um pouco que contesta a história dos historiadores, enfim. Então esse campo, essa palestra é também uma pequena contribuição a esse campo mas vai ser muito rápido minhas colocações a esse respeito. De fato, cada discurso diplomático, oficial, leva a uma série de referências sobre o que aproxima os dois países e deixa de lado, claro, os assuntos mais problemáticos. É geralmente uma celebração das afinidades entre os dois países, mas esse discurso também está evoluindo. Vou falar sobre isso. Então, eu vou começar a falar das relações entre a história das relações França-Brasil e da diplomacia, da política, sobretudo do lado francês, exterior da França, e avaliar depois o impacto nos estudos históricos dessa relação entre o campo historiográfico e a política externa, a diplomacia. E vou tentar também um pouco questionar o que significa afinidade e a recorrente menção o que seria uma relação específica entre a França e o Brasil, que o Brasil ou a França não teria com outras nações. Então, começando pelo uso dos usos do passado pela diplomacia, pelos diplomatas. As relações entre história e diplomacia são antigas e particularmente notáveis no caso brasileiro, desde a fundação do IHGB, em 1838. Muitos sócios do IHGB também eram diplomatas a serviço do Império do Brasil, começando pelo Varnhagen, e depois da República, não preciso lembrar o Barão do Rio Branco. O papel do historiador diplomata consiste nos moldes do IHGB e das chancelarias, coletar documentos úteis para a história do Brasil em arquivos no exterior, apropriando-se dessa maneira do passado nacional por meio da recuperação dos seus arquivos. Toda a história do Brasil no século XIX se faz a partir dessa coleta feito por Varnhagen e muitos sócios diplomatas que tinham essa missão. Segunda missão, apoiar as reivindicações territoriais do Brasil em seus numerosos litígios fronteiriços. Então, a delimitação da fronteira do Brasil deve muito a esse trabalho dos diplomatas no exterior para colecionar mapas, cartas, documentos, para justificar justamente os pleitos do Brasil. E, enfim, terceiro aspecto da missão do historiador, um soft power antes da letra, com o uso de cursos para divulgar o Brasil e papel dos historiadores diplomatas também na montagem dos pavilhões do Brasil nas exposições universais do século XIX. Eu penso, mais uma vez, sobre Varnhagen, em Viena, no final do século XIX. Bom, esse papel atribuído aos historiadores diplomatas é genérico e vai muito além das relações entre o Brasil e a França. Mas era só para mostrar que o Brasil teve liderança, provavelmente, nesse quesito.
Mas esse papel se manifesta com brilho em dois momentos da relação franco-brasileira. Primeiro, em 1900, na arbitragem suíça, que delimitou a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, e isso dando razão às reivindicações brasileiras ao Rio Branco e o Brasil. Tudo isso foi o resultado do trabalho acho que do lado francês era um geógrafo, Vidal de Lablache, mas que foi muito a superioridade da história sobre a geografia. Me desculpa, eu vi. Segundo momento, isso é menos conhecido, talvez, mas em 1911, Manuel de Oliveira Lima, grande historiador e diplomata de carreira, iniciou, dia 15 de março desse ano, um curso de várias semanas na Sorbonne, curso de História do Brasil, la formation historique de la nationalité brésilienne, que deu lugar ao livro bem conhecido, publicado inúmeras vezes. Isso é um cartaz original que eu achei no Arquivo Nacional na França. E essas palestras, essas conferências eram claramente, isso aparece nas correspondências no arquivo, como uma ferramenta para divulgar o Brasil, como uma ferramenta de soft power da parte do governo brasileiro. E, enfim, o soft power, qual é a definição? É usar da influência cultural ao serviço dos interesses de um país. Outro tema que eu gostaria de salientar, de enfatizar, é o papel das representações nas histórias das relações internacionais e, portanto, da história. O grande renovador da história das relações internacionais, na França, da história das relações internacionais, o Jean-Baptiste de Roselle, fez questão de mostrar que essa questão das representações era um elemento também que movia as forças profundas e, portanto, as relações entre Estados. Essas representações se alimentam de um repertório de referências a eventos e de um ou dois postulados que são sujeitos à seleção, variações e evolução. Primeiro postulado, premissa entre a França e o Brasil, eu já mencionei, a das afinidades. Essas afinidades começam a se delinear e a se consolidar no final do século XIX, momento que a França se via como líder das nações latinas e mobiliza a latinidade, isso quer dizer, claro, afinidades linguísticas, o catolicismo também. E esse tema da latinidade, que foi um eixo importante das relações externas da França, especialmente no Segundo Império, valia para o Brasil, mas também, ainda mais, com o México. Mas, enfim, esse tema da latinidade, que foi mobilizado também para as relações do Brasil, latinidade compartilhada pela França e pelo Brasil, começou a desaparecer no período entre as guerras, na década de 1920, e foi substituído aos poucos por uma afinidade baseada na francofilia, chamada francofilia das elites brasileiras. E depois, um pouco mais tarde, enfim, no século XX, depois do fim do regime militar,
essa francofilia ficou no segundo plano dos temas, e para deixar lugar a uma comunidade de valores que seriam defendida pelo Brasil e pela França. Isso é importante colocar justamente no contexto da volta à democracia, dos inícios da República, da nova República. Eu lembro ter visto em Brasília o Panteão da Liberdade, inaugurado em 1986 por François Mitterrand e José Sarney na época. E também exatamente o momento que são lançados os anos, o projeto França-Brasil, que durou os anos França-Brasil, aliás, de 86 até 89. Justamente ano do bicentenário da Revolução Francesa, enfim, todo esse contexto de afinidade política de valores. E que agora mesmo, nessa temporada cruzada França-Brasil, soa da mesma maneira. Enfim, o que está enfatizado são, entre os governos atuais da França e do Brasil, uma comunidade de valores a ser defendida no plano internacional, o que faz muito sentido no contexto que conhecemos. Segunda premissa, mais implícita que a primeira, há de uma suposta especificidade das relações franco-brasileiras, de uma fascinação recíproca. Essa especificidade me parece amplamente superestimada, mas ela assume um novo rumo. E desta vez, ela se baseia em uma realidade material inegável. A existência de uma fronteira terrestre de 750 quilômetros entre a República Francesa e o Brasil. E, de fato, há uma especificidade francesa, que é uma potência da União Europeia presente no solo sul-americano e na bacia do Amazonas, na Amazônia. Isso não é um pouco uma novidade que essa fronteira estivesse no centro das relações franco-brasileiras, porque antigamente, claro, foi um tema muito polêmico, faz parte da história que é deixado de lado, mas eu falei da arbitragem do Barão do Rio Branco, e também porque a Amazônia, a Guiana sempre foi a colônia esquecida, uma colônia penitenciária, um pouco totalmente periférica, e para o Brasil, toda a região amazônica foi também uma periferia colonial até recentemente. E agora, para os dois países, a região virou central, passou da periferia ao centro geopolítico das relações internacionais. Mas isso dá corpo mesmo a essa ideia de uma relação específica. Claro, tem uma relação específica, que é essa fronteira terrestre comum. Enfim, as referências, eu vou passar rapidamente, porque todo mundo conhece, as referências usadas pelos diplomatas, ou pelo discurso político, pelo protocolo em geral, os discursos presidenciais. Lembra, eu vou só falar do século XIX e XX e deixar a França Antártica de lado, mas são referentes à missão artística, claro, de 1816, e muito às missões universitárias da década de 30, claro, com destaque a missão para a USP, a missão para a UDF e a Universidade do Brasil estão sendo muito esquecidas, porque os professores que eram mais ilustres na década de 30 são menos ilustres que os jovens professores que vieram para São Paulo. A posteridade
que decidiu. Enfim, e tem Lévi-Strauss, claro, Brodel, alguns exílios durante a Segunda Guerra Mundial, como a do escritor Georges Bernanos, e, claro, os discursos são omissos sobre os conflitos. Aí eu devo dizer que no libreto, no fascículo, no livrinho, no caderno que apresenta a programação da França no Brasil, tem uma cronologia que é muito mais desenvolvida e completa, que faz mais o balanço entre a contribuição brasileira e os efemérides franceses. Enfim, eu vou passar rápido, vejo o tempo passar, e eu vou passar sobre os efeitos sobre a historiografia dessas representações e desses impulsos dados pela diplomacia. De fato, os estudos históricos sobre as relações entre a França e o Brasil, que seja do lado brasileiro ou do lado francês, se beneficiaram do impulso dado pelos relançamentos periódicos da cooperação entre os dois países, com efeito concreto. Eu falei dos anos França-Brasil, da década de 80, e tem que acrescentar, claro, o ano do Brasil na França, 2005, da França no Brasil, 2009, e agora essa temporada cruzada. Esses momentos têm efeitos institucionais. Enfim, no caso dos anos França-Brasil, houve a criação de uma cátedra de História do Brasil na Sorbonne, mais voltada para a história colonial do que História do Brasil-Nação. E houve também, enfim, tem todos os projetos CAPES-COFECUP que também reforçaram os trabalhos dos historiadores, somente. Então, isso gerou uma produção historiográfica basicamente sobre relações internacionais em si, mas com um peso relativamente modesto. Isso fica devido ao fato que a França, no século XIX, não era a potência dominante nas relações com o Brasil, era o Reino Unido, e no século XX, claro, as relações com os Estados Unidos foram mais trabalhadas. Mas isso não quer dizer que não. Eu acho que justamente para a independência do Brasil e o processo de reconhecimento do Brasil, acho que teria que retomar essa questão das relações da França com o Brasil. Tem muitos trabalhos de relações internacionais que são de relações internacionais culturais, com justamente muitos trabalhos sobre as missões universitárias como uma ferramenta também da política externa francesa no Brasil, mas também em outros países, especialmente no Brasil, com os professores como passeur da cultura francesa ou como agente da política, da influência francesa. Tem muitos trabalhos sobre isso. Houve trabalhos, geralmente coletivos, muitos trabalhos em torno do Denis Rolland, do lado brasileiro, do José Flávio Sombra e Amador Luiz Servo, com algumas contribuições sobre as relações internacionais mesmo, entre a França e o Brasil, não somente. E passando para o continente dos estudos culturais mesmo, da história das trocas, isso tem uma evolução muito forte, muito interessante.
justamente ele tem um marco inicial que foi o projeto Os Anos França-Brasil, e um livro, aliás, um dos autores está presente, que é o Hervé Terry. Foi lançado em 1987 um livro chamado France-Brasil, Bilan pour une relance. E vários autores, o Hervé, o Alain Zantman para a economia e Mario Carelli para as relações culturais, a história das relações culturais. Mario Carelli não era um historiador, era da área de literatura, e o panorama dele, que eu reli para falar hoje, é realmente a marca de uma época, o final de uma visão das relações entre a França e o Brasil, que não tem dúvida sobre a hegemonia cultural francesa no Brasil e a recepção quase unânime da dominação francesa em todas as áreas da cultura, e sem troca. Só no final que ele tem essa frase, assim, para concluir, lembraremos que a cultura francesa, embora hegemônica e multiforme, no século XIX, não deixou de se aculturar nos trópicos. Uma forma estranha de deixar uma agência ao público brasileiro. Então, tudo isso foi totalmente retrabalhado, claro, com muitas obras no Brasil, muito trabalho na história da arte também, citando o Helene Dias, sobre o Taunet, tem os trabalhos da Lilia Schwartz sobre também a missão francesa, que ele não chama mais de missão francesa, mas é prático falar missão francesa. E tem muitos livros também coletivos franco-brasileiros sobre essas trocas, né? Tentando ver também mais a circulação, a apropriação. E o último título que eu vou citar é um coletivo que é coordenado por Anaïs Flechet, que é e outras pessoas, Olivier Compagnon, que se chama Como Era, e Silvia Capanema, que se chama Como Era Fabuloso o Meu Francês, que foi publicado pela Casa Rui Barbosa, e cuja introdução é muito esclarecedora e faz justamente o balanço dessa história e dos limites desse tipo de história muito conectada. Isso quer dizer fragmentada também, e com uma certa bastante elitista também, e que é assimétrica, porque claro que no século XIX tem um fluxo de informação, o fluxo cultural é totalmente desequilibrado, isso sem ser hegemônico, como eu dizia, e sem Mario Carelli, claro que tem essa dissimetria. Então, são os limites dessa história, e claro que estudos de relações agora, enfim, acho que tem que escrever uma história recente das relações culturais franco-brasileiras, porque totalmente umas problemáticas totalmente diferentes, que acho que isso renovaria muito essa história. E também acho que tem que incluir esses trabalhos das relações culturais entre a França e o Brasil numa outra abordagem outro quadro explicativo, que os trabalhos, por exemplo, do historiador David Todd,
que publicou recentemente um livro importante chamado L'Empire de Velours, o Império de Veludo, e que não fala do Brasil, enfim, não é a questão dele, mas ele lembra que, na verdade não lembra, ele mostra contra uma visão muito consolidada da historiografia francesa que a expansão colonial imperialista da França não é somente no final do século XIX, com a República Francesa, mas que a França monárquica, que durou 75 anos no século XIX, não é pouca coisa, tinha uma visão imperial também, uma dimensão imperial muito grande, mas baseada em outras modalidades do que o império do final do século XIX construído pela República, que era um império informal, que foi, ele acha, até eficiente quanto o Império Britânico, mas de outro jeito, que ele chamou de Império de Veludo, porque, primeiro, por dois motivos, é um trabalho também de história econômica, porque as produções francesas eram produções de luxo, e o sucesso foi um sucesso cultural também, porque o modelo de modernizador da França era um modelo conservador, na verdade. E que esse conservatismo das elites francesas, dos governos franceses na época da monarquia de Júlio ou do Segundo Império, seduziam muito as elites de países como o Brasil, dos países recentes. Então, ao contrário, se pensa muito na Revolução Francesa, nos princípios republicanos, mas que tem outra vertente que explica o sucesso, a conquista pelos produtos franceses, enfim, era criar uma cultura e um mercado para criar um mercado que satisfazia os consumidores das novas burguesias, das elites extra-europeias. Então, essa abordagem dá outra visão também das relações da França, não somente com o Brasil, mas com o mundo inteiro, e permite entender um pouco mais as relações da França e do Brasil no século XIX, sem questionando a francofilia e o que estava atrás da francofilia. Então, vou concluir agora com algumas colocações. Primeiro, acho que, fazendo o balanço dessas relações, agora acho que tem mais apetite, mais desejo de Brasil na França, estou falando das universidades francesas, da cultura, do que eu acho que tem desejo de França no Brasil. Acho que o equilíbrio virou, a balança, né, caiu do outro lado. O que é interessante, porque faz também parte dessas relações, e os motivos são óbvios, podemos conversar sobre isso, mas eu acho que não precisa de mais explicação. E, para terminar, sobre os historiadores e a diplomacia, são convocados, muitas vezes, os historiadores para tentar, seja consertar uma relação, pacificar uma relação, então contribuindo também a melhoras, a aprimorar as relações internacionais, bilaterais, mas também depende da qualidade dessas relações. É realmente um processo de dupla mão. E, como exemplo, não França-Brasil, mas França-Argélia, vou dar esse exemplo, enfim, que os historiadores, especialmente Benjamin Stora, que é um especialista francês da guerra colonial de libertação da Argélia,
era encarregado de pensar uma reconciliação possível acima de um trabalho de história com a Argélia. Enfim, estava quase andando tudo bem até o rompimento, quase rompimento atual das relações. Então, é realmente um exemplo que, como a história contribui para tentar melhorar uma relação, mas também, quando as relações são tensas, não serve para nada. No caso das relações França-Brasil, estamos nesse pique de namoro entre nossos governos atuais, e isso reforça, evidentemente, tem reflexos positivos para nossas áreas e também nossos desafios para pensar a história franco-brasileira não são trágicos como o caso da Argélia, mas são desafios metodológicos e epistemológicos, como renovar um pouco essa história, esse diálogo, porque eu falei, será uma historiografia esgotada, eu penso mais, será um tema esgotado. Enfim, acho que minha resposta é que não. E agora vocês vão comentar essa colocação minha. Eu agradeço muito a sua atenção. Obrigada. Bem, muito obrigado, Armelle, por sua exposição, por, enfim, as ideias que você nos traz. Eu gostaria de fazer duas colocações, de ouvi-la a respeito de dois pontos. E eles têm direta relação com essas aberturas, com essas possibilidades de pesquisa, com essas possibilidades de investimentos acadêmicos e intelectuais futuros que você distribui ao longo da sua exposição. Mas antes, Armelle, eu gostaria de pedir um esclarecimento. Eu realmente eu não consegui pegar a ideia. É algo muito simples. Você acha que atualmente existe mais interesse na França pelo Brasil do que o interesse pela França no Brasil? É isso? A França se interessa mais pelo Brasil atualmente do que o Brasil se interessa pela França? Ou é o contrário? Não vou dizer a França ou o Brasil, vou dizer, estou falando no campo acadêmico. Perfeitamente. Estava falando na verdade, uma observação justamente da temporada Cruzada França-Brasil. Sim. Que eu vejo, que foi muito, que as universidades francesas se empolgaram bastante. Ok. E eu não acho que, enfim, não é uma crítica, é uma observação. Perfeito. Não, era só um esclarecimento, porque uma das observações que eu tenho a fazer é a seguinte. Então, repito, são duas, tá? Você fica inteiramente à vontade para se posicionar como você julgar pertinente. Eu vejo na historiografia brasileira, isto é, em historiadores e historiadoras, acadêmicos, acadêmicas, brasileiros e brasileiras, desde o começo do século XX, uma enormidade de temas de história francesa, uma parte deles relacionados ao Brasil, relações Brasil e França, mas alguns temas franceses puro sangue, nós diríamos, né? Que sempre foram muito considerados nessa historiografia brasileira. Então, pensando, por exemplo, nos historiadores brasileiros que fazem história medieval, os historiadores brasileiros que estudaram, por exemplo, as primeiras tentativas de colonização francesa da América nos séculos XVI e XVII, o interesse crescente no Brasil pela história do Caribe francês, a Era das Revoluções, nas suas muitas dimensões, também conhece os seus historiadores e historiadoras no Brasil. Então, a Revolução do Haiti, a Revolução Francesa, existem muitos historiadores que há décadas se dedicam à Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, as revoluções do século XIX, as trocas culturais,
poucos sobre as relações diplomáticas entre Brasil e França. No século XX, enfim, muitos estudos sobre temas franceses e alguns desses temas, repito, relações Brasil e França. Eu imagino que essa historiografia brasileira sobre a França constitua-se de centenas de títulos, das mais diversas orientações teórico-metodológicas, em diferentes épocas da historiografia brasileira, e, claro, os mais variados temas. Eu perguntaria a você, como uma historiadora francesa, pioneira de estudos franceses, não a primeira, claro, mas estudos franceses sobre o Brasil, mas alguns temas que você pesquisa são muito pouco pesquisados na França, na historiografia francesa. Se você não acha que existe, observando historicamente esses quase, eu diria uns 150 anos, mais ou menos, de historiografia, me parece que existam mais estudos brasileiros sobre a França do que estudos franceses sobre o Brasil. Me parece que existe uma assimetria de investimentos, né? Pode ser que eu esteja um pouco impressionado demais, permanentemente impressionado, com a variedade da historiografia brasileira, que faz com que, repito, centenas de trabalhos tenham sido feitos sobre a história da França e continuem a despertar grande interesse. Então eu te pergunto, para além do momento específico ao qual você se mencionou, um momento que você mencionou, um momento de cooperação, se você acha que existe uma assimetria, então, de interesses ao longo de 100 ou 150 anos entre Brasil e França, se o meu diagnóstico faz sentido. Você quer comentar essa primeira questão e depois eu faço a segunda? Por gentileza. Fique à vontade. Pode ser. Não, claro, o interesse, acho que tem várias coisas. Tem problema de pesquisa mesmo, assim, com fontes primárias. Enfim, interesse ou trabalhos, tem mais trabalhos brasileiros, estudos sobre a França, a Europa em geral. Estava falando unicamente na minha tema sobre as relações, realmente coisas bilaterais, não de tema nem da historiografia francesa brasilianista sobre o Brasil. Mas se não, eu concordo que tem mais trabalhos, o conhecimento da bibliografia francesa e uma dissimetria total dos estudos da historiografia francesa. O brasilianismo histórico francês é pequeno, justamente está crescendo muito, tem uma nova geração e não isso é muito significativo também. E até recentemente, só a história do Brasil colonial tinha vez na academia francesa. Assim, né? Então, eu concordo totalmente sobre esse tema. Muito obrigado. A segunda questão, se você poderia, inclusive, em um tom um pouco pessoal, nos dar um depoimento acerca da sua experiência de historiadora francesa voltada a temas do Brasil, porque eu vejo, Armelle, em todas as historiografias, momentos luminosos em que historiadores que não foram educados escolarmente, que não foram formalmente educados em uma determinada tradição histórica, quando se lançam ao estudo de um outro país, de outras tradições, são capazes de enxergar coisas que os historiadores excessivamente envolvidos nessas tradições, por vícios inclusive de formação, muitas vezes são incapazes de enxergar. É assim que eu leio, então, por exemplo, o seu Vultos da Nação. E existem, enfim, centenas de outros exemplos que nós poderíamos mobilizar aqui, de historiadores, então, brasileiros que, estudando a França, perceberam coisas que os historiadores franceses não perceberam. Historiadores portugueses estudando a história do Brasil, não a história do Brasil português, perceberam coisas que os brasileiros não foram capazes de perceber, ou não confortavelmente puderam perceber, em que historiadores argentinos
estudando a história do Reino Unido, perceberam? Ou historiadores mexicanos estudando a história dos Estados Unidos, historiadores estadunidenses estudando a história do Brasil. Essas trocas historiográficas, quando envolvem, então, deslocamentos dos seus lugares de formação dos historiadores, que se lançam, repito, então, ao estudo de realidades menos conhecidas de partida, mas logo reconhecidas num outro patamar de qualidade, são capazes de produzir, repito, inovações, contribuições historiográficas muito contundentes. Eu vejo, então, justamente essa uma das forças do seu trabalho, né, o Vultos da Nação. Então, tem coisas lá que os historiadores brasileiros, até por tradição, não seriam, eu não digo capazes, mas não seriam direcionados a interpretar. E acho isso muito, muito positivo. Você gostaria de falar algo sobre a sua experiência, então, de começar a estudar a história do Brasil e fazendo esse tipo de reconhecimento ao qual eu me refiro, se é que você acha que ele faz sentido no meu diagnóstico, por gentileza? Muito obrigada. Bom, quando comecei a ser comentado, eu sempre ouvi o olhar francês sobre. Eu não gostava muito dessa observação, porque eu pensava, não, é um problema, olhar francês, não sei o que é, então, fulano é francês, mas não tem o mesmo olhar do que é, enfim. Mas, ao decorrer do tempo, também pensei que o fato de ser estrangeiro tem sua vantagem. Bom, você tem duas opções também, você seja recuar para ver um quadro, ter uma visão mais ampla, ou também você pode repetir o que seus colegas falam. Então, não sei se o fato de ser estrangeiro, mas em certo, eu não vou falar de mim, mas na França é muito famoso esse exemplo, mas toda a historiografia sobre a Segunda Guerra Mundial, o regime de Vichy, foi graças a um historiador americano, Robert Paxton, que viu os arquivos e mostrou a culpabilidade do governo francês de colaboração. Eu não tenho essa ambição mas eu sei que o fato de ter uma certa ingenuidade ajuda, sabe? Como o Candide do conto do Voltaire. Eu acho que a primeira coisa que eu trouxe como pesquisadora de história do Brasil é para minha tese de doutorado, porque quando comecei a tese de doutorado não tinha a produção historiográfica que tem agora no Brasil. Quando comecei a estudar a história do Brasil, não sabia de nada. Tinha pouco, em francês não tinha quase nada, para o século XIX e XX. E no Brasil também não, tinha pouca coisa. Eu podia ler tudo que era lançado na época. Tinha a história da civilização, a história geral da civilização brasileira, que ainda é uma referência interessante, ainda vale a leitura, e nada, não tinha nada. Então, sobre a Primeira República, não tinha nada de trabalhos. E um belo dia, mas eu não entendo essa política do café com leite, é uma expressão que eu nunca encontrei na documentação. E aí eu comecei a pesquisar isso, e depois esse intuito, o fato de não encontrar, mostrou, enfim, foi a Cláudia Viscardi, especialista da República Velha, que aprofundou também o tema e o papel de pessoas esquecidas, mas acho que isso, não sei se o fato de ser estrangeiro, enfim, acho que a ingenuidade do jovem pesquisador também, que vai se embrenhando e que vê que as representações brasileiras não colam com o que está falando. Não sei se... Mas, claro que
tem outras referências, às vezes ajuda para ter uma ideia, enfim, mas pode ser. Então, minha resposta é um pouco no meio, mas agradeço. Sempre eu me pergunto, às vezes, essa questão. Será que, justamente, eu tenho um olhar diferente por ver de fora que permite algumas insights? Perfeito. O que não significa, evidente, uma defesa de uma superioridade de um olhar sobre o outro, mas sim uma complementaridade em alguns pontos, sim, eventualmente inusitados e importantes. Né? Sim. Ou serendipity. Perfeito. Muito obrigado. Podemos passar ao público? Sim. Por gentileza, a palavra está aberta a todos aqueles que quiserem se manifestar. Fiquem à vontade. Temos o microfone circulando. Sim. Pediria que vocês se identificassem e seguissem com a intervenção, por favor. Muito obrigado. Meu nome é François Michel Le Tourneau e sou funcionário do CNRS, pesquisador e diretor do Centro Mundos em Transição aqui entre CNRS e a USP. E me chama muita atenção essa imagem que você mostrou, porque é uma bobagem, mas ao mesmo tempo eu acho que é significativa, que essa palestra que está apresentada aqui acontecia no Amphiturgo. Acontece que há 2 anos atrás eu estive no Amphiturgo e tinha o Davi Copenau apresentando uma palestra sobre direitos indígenas e a sua luta. E não é muito difícil imaginar que talvez o Claude Lévi-Strauss tenha pronunciado uma palestra nesse mesmo Amphiturgo falando dos indígenas brasileiros. Mas aí vem a pergunta, nós sabemos que essa questão de populações indígenas foi muito importante nas relações franco-brasileiras, mas também no olhar da França sobre o Brasil, que talvez também, às vezes, introduziu certo viés, ou talvez escureceu outras dimensões da visão da França sobre o Brasil. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, como é que vocês veem a evolução da importância dessa matemática dentro da historiografia que vocês consideraram. Obrigada. Antes de responder a sua pergunta, eu esqueci de mencionar, poderia ser uma resposta a uma das suas colocações também. O Manuel de Oliveira Lima, quando ele começa a falar para um anfiteatro do Turgot, ele começou assim, enfim, tem uma frase muito mais elegante que a minha agora, mas então eu vou tentar chamar a atenção de vocês para a história de um país uma história que você não deve pensar interessante. E isso é muito revelador também do pouco de interesse suposto, enfim, que os franceses tinham para a história do Brasil, até realmente um momento recente, assim, uma mudança recente. Voltando à sua pergunta, bom, eu falei especificamente do século XIX e XX e até XXI, claro, agora, mas o Brasil foi, na visão francesa, foi o Brasil indígena no século XVI, assim, no período colonial, e no século XIX, totalmente, enfim, os viajantes, enfim, bom, tem claro as expedições um pouco mais são os negros, enfim, os pretos. O fato tem um relato de um viajante. Eu pensava chegar nas Américas, eu cheguei na África, chegando no Rio. Então, o interesse, a visão de um Brasil indígena, na verdade, tem várias representações acho que a visão, enfim, o interesse pelos indígenas, a história indígena no Brasil também é recente e segue, é a consequência também das renovações historiográficas no Brasil e do movimento indígena, que é também recente. Enfim, eu acho que há menos de 10 anos que está... Claro que houve movimento na época
do 500 anos do Brasil, por exemplo, ou antes com as comemorações de 92, né? Já tinha um movimento social, um movimento indígena forte, mas isso demorou para se transformar em assunto. Eu me dou conta que a historiografia é sempre atrasada sobre eu lembro da frase, né, l'oiseau de Minerve s'envole au crépuscule, mas o historiador também, porque é sempre depois enfim, tem realmente um atraso para transformar alguns assuntos em temas pesquisados pela historiografia. E isso vale também para a historiografia brasileira, né? Quando se você examinar a história geral da civilização brasileira, depois as coletâneas que viu a história do Brasil-nação, tem várias coleções que foram publicadas na década de 90, 2000, 2010, e você vê essa historiografia entrar aos poucos, mas isso é uma coisa recente. François, um breve comentário sobre o seu interessante comentário. Obrigado. Apenas gostaria de dizer que, do meu ponto de vista de historiador, uma historiografia jamais evolui propriamente dito. A historiografia se transforma de acordo com as condições de seu tempo, de acordo com as demandas de sua sociedade, de modo que eu não vejo uma superioridade de um evento como uma palestra do Schopenhauer na França hoje em relação a uma palestra do Oliveira Lima, né, à época. Talvez, inclusive, mas isso é uma questão a ser estudada, se é que já não foi estudada, eu simplesmente desconheço, mas eu digo, é um típico procedimento historiográfico legítimo, aventar a hipótese de que a presença do Oliveira Lima na França talvez tenha algo a ver com a presença atual do Schopenhauer na França, né? Acho que, claro, acho finalmente que o nosso trabalho tem uma certa dimensão cumulativa, nós acumulamos algo do conhecimento anterior, mas isso não nos torna necessariamente melhores do que os historiadores do passado, nos torna apenas respeitosos em relação ao que eles também eram no passado, que eles também acumulavam em relação aos passados a eles relativos. Mas esse é um breve comentário de uma posição pessoal, repito. Obrigado. Tá? Bonjour, eu sou a Raquel, eu faço geologia aqui no Instituto de Geociências e eu tenho vontade de fazer geoarqueologia, então a arqueologia é uma área que eu estudo bastante dentro da geologia. E a minha pergunta é, conforme a gente vai estudando um pouco a história arqueológica do mundo, falar arqueológica eu falo no geral, tá? Arqueologia mundial, né? Desde 50 mil anos atrás, a gente percebe uma importância da França tanto no processo científico, né, de estabelecer formas científicas de pesquisa, quanto estabelecer onde ficar os artefatos, enfim. Porém, a gente sabe que também tem uma questão colonizadora muito grande na França com relação a pegar esses objetos, tanto objetos históricos quanto arqueológicos, e aí que vem a cisa, né, da arqueologia com a história, né? Porque a pessoa fala muito de história, 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 mas a história ela humana, ela também é uma história material, né? É uma história dos objetos que contam essa história que eram importantes. Sem os objetos é tudo história, vamos lá, né? Então, a minha pergunta é qual é a relação da França hoje, sendo que a base arqueológica do mundo é na França, do mesmo jeito que a base física é na Suíça, por exemplo. Qual é a relação da França hoje com a arqueologia como história e o respeito, né, de não pegar esses objetos e devolver esses objetos, e não só objetos, tá, gente? Corpos humanos, a gente está falando de arqueologia, né? Processo, se vocês passarem ali, tem réplicas de crânios, então é ciência, a gente está falando aqui, é um processo científico de material. Qual é a perspectiva francesa com respeito à arqueologia mundial, né? De ver a arqueologia do Brasil como arqueologia brasileira e ver a arqueologia peruana como peruana e é meio que separar a história da arqueologia, assim, sabe? O respeito humano
qual é a visão da França e qual seria o caminho que a gente tem, né, como arqueólogos, como geoarqueólogos, de respeito mútuo, né, de respeitar os materiais aqui e respeitar lá, etc. Qual é a visão da França ou dos arqueólogos e historiadores franceses? Que existe não existe uma rixa, né? Mas a gente tem um pouco de... Aqui no Brasil existe um estudo muito grande de decolonização, né? Processo de entender o que é história mesmo, o que é história colonial, né? E eu estudo arqueologia e geologia, e isso não chegou ainda na geologia, na arqueologia já. Mas na geologia nem tanto. E aí essa é a minha pergunta, assim, qual seria a perspectiva francesa para essa arqueologia mundial e quais são os caminhos que a gente pode ter para melhorar essa relação, para manter os estudos científicos bem e compatriotas, né? Sem colonialidade, decoloniais. Acho que essa é a pergunta. Obrigada, Bonjour. Bom, eu não sou arqueóloga, já faço questão de dizer, né? Então, sou o que eu sei, enfim, né? Tem várias... Bom, primeiro, arqueologia na França. Claro que tem especialistas da arqueologia nas Américas, enfim, que trabalham, que geralmente trabalham conheço pessoalmente um especialista da arqueologia no México, mas trabalham junto com arqueólogos mexicanos. Senão, uma grande parte da arqueologia se faz na França também. E não somente para períodos muito antigos, porque cada vez que você faz tem que se chama arqueologia preventiva na França, cada vez que tem uma obra, uma autoestrada, um prédio, tem que fazer esse levantamento. E tem também arqueologia contemporânea, assim, que foi importante para campo de batalhas, também arqueologia industrial, enfim, tem muitas camadas de tempo. Então, em relação à arqueologia mundial, imagino que você está querendo também, está pensando nas restituições de objetos. Então, é um pouco outro departamento que a arqueologia, propriamente dito. E, bom, é uma discussão grande, aliás, de vários, enfim, nos países também, enfim, que é mais ligado aos roubos, pilhagem, enfim, que teve durante as conquistas coloniais na África. Então, isso já houve há pouco tempo, é um problema muito complexo, porque tem um código do patrimônio nacional, que faz que esse patrimônio não se podia alienar, enfim, é um processo legislativo de direito muito complicado, e tem também coisas relativas a restos humanos, que eu acho que não é exatamente arqueologia, que é, por exemplo, a França devolveu muito recentemente a caveira de um rei de Madagascar, e gerou problemas porque tem conflitos locais também, o fato de... Então acho que é muito complicado. A França não tem uma visão. A sua pergunta, a visão da França da arqueologia mundial, tem alguns problemas que estão no meio de problemas de relações exteriores, enfim, exatamente no seu tema, e problema que vão do patrimônio nacional, das restituições, enfim, mas eu acho que houve uma inflexão grande. Antigamente não se devolvia nada. Agora tem a vontade de... Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a resposta que eu posso fazer. Tanto chega nos materiais pequenos, assim, né? Uma ossada considerada pequeno. Tanto contra não esfinges, como é que chama? Não são obeliscos, não sei se são obeliscos,
Bom, enfim, você tem alguns objetos arquitetônicos de grande porte na França, grande porte mesmo. Do tamanho, assim, do Arco do Triunfo. E o mais maluco que eu acredito nisso é que a França, de todos os países europeus, é um dos países mais ricos de cultura que tem. Assim, se você passar na Europa, o país mais artístico, mais de arquitetura bonita, de ciência. E aí é onde eu admiro a França. Eu acho que a França é um país científico real, que aprecia arte realmente, que, sabe, junto com a Itália, que é uma coisa que os europeus não fazem tanto. Eu acredito, no geral, eles tiram um pouco dos outros, vamos dizer assim. Porém, aqui no Brasil tem uma coisa que a gente está tendo agora. Tem um museu aqui, chamado Museu de Arqueologia e Etnologia, que tem um acervo indígena e tem toda uma problemática sobre o que deve ou não ser mantido, inclusive aqui dentro do Brasil. Tanto por questões de rituais internos dos indígenas, enfim. Então, às vezes, não é nem um problema de patrimônio nacional, é um problema de caso de etnias e etnias. E eu acho que a minha pergunta não era mais sobre a visão da França sobre restituição material, era mais a visão que elas têm sobre o materialismo dela, assim, materialismo com relação aos próprios museus dela, qual é a visão que ela tem sobre isso, sobre troca de... Isso estou falando de arte contemporânea também, eu acho. Sobre fazer curadorias internacionais, qual é a visão da França sobre artistas internacionais hoje. Porque decolonialidade existe no Brasil, mas é um tópico americano. É um tópico americano desde a década de 60. E os Estados Unidos está um pouco avançado nisso, mas também não está tanto, não. Eu acho que a França é um dos países mais progressistas assim, com relação à historicidade. E aí eu acho que a minha pergunta não é tanto sobre a restituição, é mais sobre a visão que eles têm sobre a internacionalidade histórica e a visão, assim. Acho que é isso. Acho que a minha pergunta é mais sobre a historicidade, como eles veem historiadores internacionais. E eu acho que fala um pouco do racismo, sim, mas eu acho que mais do que racismo com relação ao que a gente acredita que seja, mais sobre o racismo intelectual mesmo, sobre diferentes formas de pensamento, porque a França ainda é um standard científico, tá? Sobre pesquisa arqueológica, que a fala de arqueologia tem que estudar francês, mas você tem pesquisadores como Foucault e pessoas que tiveram um pensamento progressista, e você teve uma leva de conservadorismo na França. E eu acho que é mais a minha visão, assim, politicamente, mas não politicamente só, historicamente, qual é a visão da França sobre historicidade? Porque eu acho que o futuro da academia é um pouco esse lado científico, mas também de respeito decolonial. E é uma linha muito tênue, só que aqui no Brasil é muito importante. Então, eu acho que uma visão internacionalista, ela teria que ter um pouco essa visão. Ou, se não há, se há qual o caminho de ter. Tenho vontade de visitar a França, mas tenho meus receios também. Mas eu só posso recomendar fazer uma tese de doutorando sobre... porque acho que, para responder à sua pergunta, acho que sai do tempo que temos, que eu não posso fazer uma resposta breve, desculpa. Eu gostaria apenas de fazer um brevíssimo comentário, de maneira nenhuma eu quero tomar demais a palavra, mas talvez fosse interessante você considerar, sua intervenção é muito bem-vinda, expressa inquietações absolutamente legítimas, mas seria interessante você considerar que não existe um país com mais cultura, um país com menos cultura. As culturas não são superiores e inferiores, elas são simplesmente diferentes. E se as culturas elas têm alguma dimensão nacional, essa dimensão também é um traço de especificidade e jamais de hierarquia. Eu sei que é só uma passagem da sua fala, mas acho que é interessante você pensar a esse respeito, tá bom? Muito obrigada, Armelle e João, por sua participação hoje.